Let's go. I wake up to a... Olha, eu queria trazer um ponto aqui, pedir licença para o diploma de direito de vocês e para até talvez como opinião pessoal, digamos assim, eu converso com muitos profissionais de tecnologia aqui no podcast. Há um tempo eu achava que poderia ser alarme demais. Mas cada vez que eu converso com profissionais de tecnologia falando sobre as inteligências artificiais, e que os próprios profissionais do segmento, acho que a Natália pode complementar até melhor para a gente, estão preocupados com as inteligências artificiais. Bom, já se tem notícia até de, em alguns lugares, alguns países do mundo aí que já estão substituindo os advogados. Qual o pensamento de vocês sobre as inteligências artificiais e o futuro? Se é uma, digamos, preocupação verdadeira? Deixa eu só complementar com uma piada. Na verdade, em segurança, existe essa preocupação, eu acho que ela é válida, mas, ao mesmo tempo, a gente brinca que, para que alguns serviços, alguns profissionais sejam substituídos, as pessoas precisam saber exatamente qual comando que perguntar para a inteligência. E ainda existe muito isso também. Às vezes, a ferramenta responde mal ou te devolve uma informação que não é adequada, que não é correta, enfim, porque você não perguntou da melhor maneira para ela. Então, sem dúvida, acho que todo profissional que é medíocre, ele tende a ser substituído, não só por causa da inteligência artificial, da machine learning, mas pela tecnologia de maneira geral. Mas acho que não é o caso aqui dos nossos colegas, né, que são profissionais brilhantes. Eu tenho certeza que a capacidade de ver as coisas de uma outra forma, desenvolver teses, não é passível de ser substituído por robô, né? O robô vai substituir aquela pessoa que não lê o processo, que não entende o melhor direito para o cliente e só faz um copia e cola simples. Perfeito, Natália. Eu, assim, nunca parei e fiquei preocupada e dizer assim, meu Deus, a inteligência artificial vai tomar o meu emprego, vai ocupar o meu espaço. Porque ela pode até, em alguns momentos, não precisava nem tanto da inteligência artificial, o Google está aí. No caso, a questão de advogado, fazer um contrato. Às vezes não tem pessoas que possam ter um conhecimento, né, um pouco mais adentro daquilo ali que está proposto entre as duas partes para realizar um contrato. Então, a inteligência artificial pode dizer assim, redige aqui um contrato e ela vai lá e redige. E aí ocupou ali um dos afazeres da advocacia ou de um advogado, ou caso nesse sentido. Uma consultoria, apenas uma pequena consultoria, né, que às vezes a gente cobra por meia, uma hora para estar ali para o cliente. Mas, por outro lado, a inteligência artificial, ela não tem essas minúcias, né, essas nuances que você mesmo já pautou. Por quê? Ela é delegada para aquilo. Então, se tu vai perguntar A, ela vai te responder A. Ela não vai, talvez, te responder A, porém B e C. Então, talvez o raciocínio para determinadas coisas, a inteligência artificial não tenha. Então, aí eu acho que substituir alguma coisa, eu acho que, cara, eu não estou ainda muito preocupada nesse sentido, pelo menos na advocacia, porque uma inteligência artificial jamais vai elaborar uma petição da entrada, ir lá colocar todos os documentos que precisa colocar, fazer a audiência com o juiz, ter isso, aquilo, outro. Eu acho que a gente está muito anos-luz disso, talvez, acontecer. Mas, lógico que sim, hoje não precisava nem relatar, o Google mesmo já fazia elaboração de um contrato, alguns softwares que já, em algumas empresas, ou até mesmo o próprio escritório de advocacia, nós utilizamos para poder agilizar ali o nosso dia a dia na elaboração de um contrato, às vezes na elaboração de uma petição. Creio que possa ir nesse sentido, né? Então, mesmo aí pelo chat, você coloca lá, mas ele não tem aquela humanização ainda, né? Ele ainda não tem aquele pensamento, aquele raciocínio que um ser humano tem ao prestar algum tipo de serviço. Eu penso assim, né? Não sei se
os outros pensam da mesma forma, mas eu ainda estou tranquila em relação a isso, porque é como eu sempre digo, tem profissionais e clientes para cada tipo de profissional e profissional para cada tipo de cliente. Então, eu já vi muitos clientes meus irem lá, fazerem a besteira, viram que não é certo e voltam para mim para dizer, Sabrina, eu fiz isso, a vontade de dizer eu te avisei. Mas a gente vai, acata e digo, tudo bem, vamos aqui, eu estou aqui para te ajudar. Mas, em outros sentidos, eu creio que deve ser dessa forma. Sua visão, Carolina, que não sei se você sabe, um dos cortes que mais gerou comentários assim do nosso canal em relação ao assunto ali do corte foi um trecho do nosso bate-papo em que você falava justamente de inteligências artificiais e bom, as novas tecnologias. Qual a sua visão sobre o futuro aí da inteligência artificial? Eu concordo muito com o que a Nath e a Sabrina comentaram. Assim, no escritório a gente já viu, a gente está testando o ChatGPT para criar contrato, para ver o que acontece, né? Para ver o que a gente faz. Eu brinco assim, que a gente está usando ele como nosso estagiário, né? Então, a ideia é ver, por exemplo, como ele vai apresentar o contrato, ou a gente precisa de alguma pesquisa, ele faz, aí entra tudo que a gente já comentou de, ele fez a pesquisa, realmente, ele já conseguiu levantar um bom material para a gente, mas a gente precisa fazer o pente fino, ver o que é verdade, o que não é, de onde vem, quem que escreveu. Então, ele já, pelo menos, já mata algumas horas de trabalho nesse sentido, aí a gente consegue focar em fazer outras coisas, depois fica muito mais fácil, né? Ou a gente está usando não só o ChatGPT, mas no escritório a gente está usando várias outras ferramentas, como o Grammarly, que é para deixar o e-mail mais bonito, ou mesmo o chat PDF, que a gente tem um texto em PDF, que algumas vezes vem vários contratos já tudo em PDF, a gente escreve o nome da palavra certa, já mostra para a gente com um resumo. Então, tem muita coisa que a gente vem usando para exatamente fazer nossa operação ser mais rápida, mais prática, né? Então, por isso que a gente brinca que é nosso estagiário, né? Nesse sentido, a gente pede para ele preencher um relatório, ele preenche. Agora, tem que ter a revisão. Então, em vez de a gente perder 6 horas entre elaboração e preenchimento, a gente agora tem 2 para revisão e disparo, né? Então, eu acho que, para a gente, assim, está sendo uma mega mão na roda. Então, eu acho que a gente realmente tem que coexistir com a inteligência artificial. O que a Nath brinca com o ChatGPT, eu também, toda vez eu testo ele, algumas vezes, eu estou usando ele para tudo, basicamente, estou achando ele muito bom, mas obviamente tem que ser usado com cautela. Eu acho que sim, a gente vai continuar usando, pelo menos no nosso mundo jurídico ainda, mais nesse sentido, né, de conseguir fazer a operação ficar mais rápida, do que de fato conseguir eliminar 100% um advogado, porque a revisão sempre vai ter que vir em cima do que a própria ferramenta for escrever, né? Então, cada caso é um caso sempre, então a gente pode usar para a gente facilitar a interação, mas de fato tem que observar e ver como que a gente vai conseguir usar no dia a dia para não sair nenhum risco, né? Como só para fechar, né? Eu adoro dar esses exemplos para o pessoal saber, que nem só para vocês saberem do mundo jurídico, teve um advogado, não sei se o Thiago também viu, porque foi um advogado americano que ele usou o ChatGPT, ele queria entrar contra a Copper Lines, né, a companhia aérea, para reclamar, acho que foi de extravio de bagagem, alguma coisa assim, e aí ele pediu pesquisa de julgados para o ChatGPT, falando, vê se tem alguma coisa contra a Copper Lines nesse mesmo sentido do que eu estou querendo mostrar para o juiz, né, a gente fala o famoso jurisprudência no juridiquês nosso, e o ChatGPT deu várias para o advogado. O advogado pôs lá na peça, perfeccionou, o juiz falou, muito bem, advogado, mas cadê aqui? De onde veio essas fontes? Porque nem eu, nem a Copper Lines achamos esse julgado, então não existe. Aí o advogado teve que peticionar e falar, realmente eu usei o ChatGPT. Aí ele tomou uma multa de litigância de má-fé, porque ele falou, você pelo menos devia ter pesquisado se o que você fez estava certo ou não. Você perdeu o meu tempo, perdeu o tempo da Copper Lines falando uma mentira. Você está tentando usar uma ferramenta para fazer seu trabalho, então você está tendo muito de má-fé aqui no processo, vai tomar multa por isso. Então, realmente, só para dar uma ilustrada no que a gente vem falando, eu acho que realmente é uma mão na roda. Acho que a gente tem que usar isso no nosso favor, mas a gente vai ter que ainda usar ele como um estagiário, por isso que eu brinco, porque a gente vai ter que sempre revisar ainda nesse comecinho, até obviamente acho que ela vai melhorar muito mais, né, ao longo dos anos, mas ainda sempre vai ter essa necessidade da pessoa saber usar a ferramenta e saber depois revisar o que ela escreveu. Estagiário já está assustando aí. Eu acabo por partilhar da opinião da Carolina, que há trabalho e trabalho, no fundo, e o ChatGPT vai poder ajudar-nos em algum trabalho, por exemplo, pegando outra vez
furtando todos os exemplos da Carolina para fazer determinados tipos de contratos, o ChatGPT provavelmente consegue produzir uma boa versão inicial. Eu trabalho sobretudo na área de proteção de dados pessoais, que é para não dizer quase exclusivamente, e não vejo, confesso que nunca tentei, se calhar amanhã ou depois de amanhã vou tentar para ver o que é que sai no meu tempo pessoal, mas confesso que vejo com alguma dificuldade os testes que fiz relativamente à pesquisa de informação que não correram bem, e esses fiz alguns, um ChatGPT a produzir um acordo de tratamento de dados pessoais na íntegra que não fosse mais fácil para mim fazê-lo de raiz, ou não fosse mais produtivo, ou por exemplo um teste de ponderação de interesses legítimos que implica um teste de proporcionalidade. Não digo que isso não vá acontecer com sucesso daqui a 1 ano ou 2 anos, se calhar daqui a 6 meses, porque a tecnologia está a evoluir de forma galopante. Por agora, e há ferramenta de novo, nós estamos a falar do ChatGPT, há ferramentas específicas a serem desenvolvidas a nível jurídico, por exemplo, na revisão de contratos, algumas que já funcionam muito bem, ou que já funcionam bastante bem. Por agora, o essencial é nós sabermos quando é que o podemos usar, e há casos em que o podemos usar, outras vezes, infelizmente, ou se calhar na maioria das vezes, ainda não tem a capacidade de produzir trabalho como mais que o estagiário, ou em algumas matérias, sequer como o estagiário. Se eu estou preocupado com que a inteligência artificial me substitua, confesso que não, por 2 razões principais. Eu penso que, primeiro, a inteligência artificial vai-me permitir produzir um melhor trabalho para o cliente. E eu vou dar aqui 2 exemplos para além da revisão, para além da produção de contratos. A revisão de contratos em processos de due diligence, por exemplo. Qualquer empresa de média dimensão tem centenas de contratos e, em teoria, num processo due diligence, por exemplo, no âmbito de uma compra e venda, o ideal seria todos os contratos serem vistos. E como é viável, é excessivamente caro. Hoje em dia, geralmente, seleciona-se uma percentagem de contratos, que são os contratos mais relevantes, os contratos materiais, e é feita essa revisão à mão. Com a inteligência artificial, se calhar eu, em vez de rever 50 ou 100 ou 200 contratos, vou ser capaz de rever 500, ou vou ser capaz de rever 1000, porque a inteligência artificial vai conseguir, ou já consegue, e vai conseguir ainda melhor, detectar os pontos mais relevantes, aqueles para os quais o humano deve olhar a seguir. Tivemos um mau exemplo daquele advogado norte-americano que utilizou mal o ChatGPT. Mas é possível, nas mesmas condições, utilizar bem a inteligência artificial, que é quando a pessoa está a submeter a peça processual, e eu aqui vou utilizar peça processual para não confundir conceitos entre o português de Portugal e o português do Brasil. Quando a pessoa está a produzir a peça processual, o ChatGPT, outra ferramenta de inteligência artificial, pode auxiliar na pesquisa, como pode ler peça de fio a pavio e dar sugestões. Aqui isto não está tão claro, se calhar este argumento devia ser mexido para baixo. Tudo isso são pontos ou são temáticas que a inteligência artificial é tradicionalmente boa, porque tem a ver com ver muitos exemplos anteriores. Claro que, em particular, os escritórios de advogados eventualmente vão ter que fazer um esforço para treinar as suas próprias inteligências artificiais, digamos assim, que podem não ser produzidas por si, mas os seus próprios modelos, com aquilo que é a documentação que isto depois coloca o problema de pedir autorização ao cliente em certos casos, porque não podemos utilizar a documentação do cliente sem pedir, mas com aquilo que é documentação produzida por si próprios, de maneira a garantir que o conhecimento que tem 10, 15, 20, 30 anos no escritório de advogados se mantém através da inteligência artificial, e que esta é uma ferramenta mais útil. Let's go. I wake up to a